Logo no comecinho do jornal, a gente falou sobre o ministro Gilmar Mendes, que suspendeu o trecho da decisão que restringia pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Rusgas entre Supremo e Senado, Andreasa, bom dia. Bom dia, Sheila Magalhães, bom dia, meus amores. E a comunicação de um acordo, né, Sheila? Um acordão, isso sendo tratado como normal. Rusgas, inicialmente, atrito, inicialmente. O ministro Gilmar Mendes, e outra coisa ele não fez, legislando diante de uma DPF, em vez de simplesmente exercer, e é o seu papel, o controle de constitucionalidade, diante do texto legal da lei do impeachment, reescreveu o texto, deu uma nova redação. Essa é a própria definição de legislar, sendo ele um juiz. Então, toda aquela desavença, o Senado reagindo, o Congresso reagindo, e aí, de repente, o acordo. Isso tratado como algo normal. Como se fosse normal, primeiro, como se fosse normal o ministro Supremo legislar. E depois, mais grave ainda, como se fosse normal a constituição de um acordo. Porque isso faz pressupor que o ministro do Supremo teria usado uma DPF, com a estatura que tem, uma arguição dessa natureza, usado a DPF para legislar e, na prática, a sua legislação, tirando um direito político do cidadão, que é aquele de denunciar ministro do Supremo por crime de responsabilidade ao Senado Federal, usando uma DPF para criar pressão sobre o poder político, sobre o parlamento, para que o parlamento se movesse e constituísse, trabalhasse numa lei que, a rigor, o atendesse. E isso sendo tratado como normal. O ministro que cria uma dificuldade, que invade a prerrogativa de outro poder, como um instrumento, como se isso fosse legítimo, para forçar a atividade de um poder que, a rigor, o poder legislativo, tem o direito de se omitir. Tem, gostemos ou não, tem o direito de se omitir. Na prática, o ministro Gilmar Mendes havia nos tirado o direito de denunciar ministros do Supremo, a mim, a Luana Bernardes, ao Cristiano Pinho, a vocês, e dado exclusividade, legislando, dado exclusividade ao Procurador-Geral da República para fazê-lo. O que fez agora foi uma espécie de recuo que será tratado como se fosse natural, como vitória. Gilmar Mendes venceu, foi hábil politicamente. Isso é um absurdo. Foi hábil politicamente. Conseguiu fazer com que o Senado se mobilizasse, para que legislasse, para que cumprisse a sua missão. Aí agora suspende trechos da sua liminar, exatamente os dois que combinados davam a exclusividade da denúncia à Procuradoria-Geral da República, suspende esses trechos e vai esperar, vitorioso, que coisa gloriosa, vai esperar o Senado legislar. E aí o seguinte, não importa, eu posso achar ruim, eu posso não gostar do que seja o texto do Legislativo, mas é o que eu posso fazer. Porque aí nós estamos no lugar certo. O lugar certo para mexer na lei, ou não. Em caso de omissão, o locus é o parlamento. Então agora, o relator, o Everton, pode fazer o texto que ele quiser. Provavelmente será um texto ruim. E a gente vai poder criticar o mérito, a qualidade do texto. Mas formalmente, as coisas ficam nos devidos lugares. E é assim que tem de ser. Se o parlamento decidir que nós, individualmente, não podemos mais denunciar ministro do Supremo por crime de responsabilidade ao Senado, tudo bem, é o do jogo, é o papel do legislador. A questão era formal. E a questão continua sendo o exercício político normalizado de ministro do Supremo, como se estivesse tudo bem. E um incômodo, para terminar aqui, certo que eu sei que o tempo é curto, peço desculpa por me estender. A ideia de que o ministro do Supremo é consultor. Não sei se vocês já perceberam isso. Agora, os parlamentares apresentam os seus textos, os seus projetos, uma espécie de consultoria de ministro do Supremo. Ministro, você pode me dizer aqui por fora, informalmente, se o meu projeto, se ele passa no Supremo, se ele está bem, se está tudo bem? Que isso? Ministro do Supremo que dá a palavra final, que faz o controle de constitucionalidade, faz uma consultoria prévia, preventiva, sobre texto, interferindo dessa forma, aliás, atraído pelo próprio parlamentar, sobre qualidade de texto? Está tudo errado. Tudo errado. E chega, já falei demais. E de música, o que temos? O Samba é Meu Dom, de Wilson das Neves e Paulo César Pinheiro, na voz do Wilson das Neves, de quem eu sinto muita saudade de desfilar no glorioso Império Serrano e ver
aquela presença de Wilson das Neves diante da bateria do Império Serrano. Bom dia, meus amores. Um beijo. Beijo. Eu volto às 2 horas no Tem Método, tá? Combinado. Samba vendo samba de pé no chão.